Muito bom dia, povo de Deus. Que esta sexta-feira seja marcada por restauração, direção e pela certeza de que o Senhor está presente em cada detalhe. Pela misericórdia do Senhor, recebemos mais um dia, uma nova chance de nos aproximarmos dele com fé e gratidão, confiando que nada foge ao controle do nosso Pai. A palavra do Senhor nos diz em Gênesis 50:20: Vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Esse versículo nos mostra que mesmo aquilo que foi planejado para nos ferir pode se tornar instrumento de propósito nas mãos de Deus. José foi traído, injustiçado e esquecido, mas escolheu permanecer fiel. E no tempo certo, viu o agir sobrenatural do Senhor transformar sua dor em livramento e sua humilhação em honra. Antes de começarmos esta oração, escreva com fé nos comentários: Deus transformará a minha dor em vitória, para a glória do seu nome. Essa declaração é mais do que uma frase, é uma semente de fé lançada diante de Deus. Deixe também o seu pedido de oração, para que possamos interceder por você, pela sua família e pelo seu propósito. Se ainda não é inscrito no canal, aproveite agora para se inscrever, ativar o sininho das notificações e caminhar conosco todos os dias em oração. Compartilhe esta oração com quem Deus colocar em seu coração. Clique aqui embaixo em compartilhar e envie nos grupos da família, amigos e colegas. Juntos, como corpo de Cristo, levamos a palavra de Deus cada vez mais longe. Que esta oração abençoe poderosamente o seu dia. E lembre você de que Deus transforma até as maiores dores em testemunhos de vitória. Agora entregue este dia nas mãos do Senhor e junte-se a mim nesta oração. Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, louvamos o Teu nome por mais este dia que recebemos das Tuas mãos. Obrigado por nos sustentar com vida, por renovar a Tua misericórdia sobre nós e por nos permitir estarmos aqui diante de Ti em oração. Damos graças porque Tu és fiel, mesmo quando o mundo ao nosso redor parece injusto. Hoje, Pai, nos colocamos diante de Ti com base na Tua palavra em Gênesis 50:20, onde José declara: Vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem. Essa afirmação não foi feita por alguém que teve uma vida fácil, mas por alguém que foi rejeitado por seus próprios irmãos, lançado numa cova, vendido como escravo e injustamente preso. Ainda assim, José nunca perdeu a fé. Ele continuou crendo que o Senhor estava no controle, mesmo quando tudo parecia dizer o contrário. E é com esse mesmo espírito de perseverança e confiança que nos achegamos ao Senhor neste momento. Sabemos que nem sempre entendemos o caminho pelo qual estamos sendo conduzidos. Às vezes, somos feridos por aqueles que mais amamos. Às vezes, sofremos injustamente e o silêncio do céu parece gritar mais alto do que qualquer palavra de conforto. Mas ainda assim, decidimos permanecer fiéis, como José. Senhor, Tu és o Deus que transforma o mal em bem. Tu és o Deus que escreve histórias redentoras, que pega os capítulos de dor e faz deles ponte para propósitos eternos. E é por isso que hoje oramos com fé, declarando: ainda que tenhamos sido feridos, Tu nos estás curando. Ainda que tenhamos sido injustiçados, Tu estás nos preparando para governar com sabedoria e compaixão, como fizeste com José no Egito. Assim como José foi fiel na casa de Potifar, fiel na prisão e fiel diante de Faraó, oramos para que sejamos também fiéis em cada etapa do processo. Mesmo quando tudo parecer desmoronar, que permaneçamos firmes, crendo que os Teus planos não podem ser frustrados. Porque assim como diz a Tua palavra em Romanos 8:28, sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Dá-nos, Senhor, um coração resiliente. Ensina-nos a não guardar mágoas dos que nos fizeram mal,
mas como José, que possamos ver além da ferida e enxergar o teu plano soberano. Que possamos perdoar e abençoar os nossos ofensores, sabendo que a nossa recompensa vem de ti. Pai, sabemos que o processo pode ser doloroso, mas cremos que a promessa é maior do que a dor. Cremos que o palácio ainda virá para os que hoje estão no cárcere. Por isso, não queremos desanimar no meio do caminho. Não queremos questionar ou murmurar, queremos confiar. E quando chegarmos ao tempo do cumprimento, queremos ter um coração como o de José, que não se vingou, mas salvou vidas. Que não usou sua posição para exaltar a si mesmo, mas para cumprir o teu propósito. Que esta oração, Senhor, nos leve a esse nível de maturidade e entrega. Declaramos, em nome de Jesus, que a nossa história não será definida pela rejeição que sofremos, mas pela fidelidade que mantivemos. Que o nosso testemunho não será sobre a dor, mas sobre o que o Senhor fez com ela. Transforma o nosso silêncio em sabedoria. Transforma cada lágrima que derramamos em testemunho vivo da tua graça. Assim como está escrito em Isaías 61:3, nós cremos. Conceder aos que choram uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, manto de louvor em vez de espírito angustiado. Em ti, Senhor, cada dor ganha um propósito. Cada injustiça se torna ferramenta de crescimento. Cada perda é oportunidade de ver tua mão poderosa nos resgatar e nos exaltar no tempo certo. Por isso, hoje oramos com esperança, não como quem já chegou ao final da história, mas como quem confia que o final está nas tuas mãos. E se o Senhor é o autor da nossa história, sabemos que o desfecho será de vitória. Glória ao teu nome, Senhor, por tudo o que estás fazendo. Mesmo quando ainda não vemos, nós confiamos, nós esperamos, nós te adoramos, Senhor. Pai amado, reconhecemos que muitas vezes, mesmo ouvindo a tua palavra, mesmo conhecendo os teus caminhos, ainda tropeçamos na nossa humanidade. Em meio à dor, nem sempre reagimos com fé como José. Às vezes, deixamos que a mágoa crie raízes no nosso interior. Às vezes, o ressentimento, a comparação ou até mesmo o desejo de justiça com as próprias mãos toma espaço onde deveria habitar apenas a confiança no teu agir. Por isso, Pai, pedimos perdão. Perdoa-nos por cada pensamento impuro, por cada palavra impensada, por cada atitude que não refletiu a tua luz. Perdoa-nos pelas vezes em que tentamos nos justificar diante das injustiças, ao invés de simplesmente descansar no Senhor. Quantas vezes, em meio ao processo, nos revoltamos? Quantas vezes murmuramos em vez de confiar? Quantas vezes olhamos para os que nos feriram e alimentamos desejos errados? Pai, queremos ser curados disso hoje. Queremos ser como José, que mesmo sendo traído, não deixou seu coração ser dominado pelo ódio, que mesmo sofrendo, permaneceu íntegro diante de ti. Senhor, transforma o nosso coração. Lava-nos, ó Deus, com o sangue precioso de Jesus. Tira o peso da culpa, do pecado, da amargura e da incredulidade. Que possamos hoje lançar aos teus pés todo o fardo que temos carregado, inclusive aqueles que nem sabíamos que estavam nos machucando por dentro. Assim como está escrito no Salmo 103:8, o Senhor é compassivo e misericordioso, muito paciente e cheio de amor. Não nos trata conforme os nossos pecados, nem nos retribui conforme as nossas iniquidades. Nos refugiamos nessa misericórdia, Senhor. Não temos méritos em nós mesmos, mas cremos na tua graça, que nos alcança e nos restaura. Renova em nós um coração puro. Tira de nós todo o espírito de vingança, comparação, ciúme, ingratidão, orgulho e vitimismo. Dá-nos um coração quebrantado, moldável, que te obedece e te espera, mesmo no silêncio. Pai, queremos entregar hoje tudo o que ainda nos prende ao passado. Ofensas, rejeições, palavras duras que recebemos, lembranças que ainda sangram dentro de nós. Colocamos tudo diante do teu altar.
Sabemos que não podemos mudar o que passou, mas cremos que o Senhor pode transformar as marcas do passado em sinais de um futuro redentor. Cremos que Tu estás nos refinando como ouro no fogo. Não queremos mais carregar o peso da autopiedade. Não queremos mais tentar controlar aquilo que só o Senhor pode resolver. Hoje, escolhemos confiar, descansar, perdoar e prosseguir. Espírito Santo, nos convence do que ainda precisa ser tratado em nós. Mostra-nos as áreas onde ainda resistimos ao Teu trabalhar e dá-nos forças para nos render completamente. Que a partir deste momento, caminhemos com leveza, que sejamos livres da culpa, do medo, da ansiedade e do desejo de revidar. Que a nossa identidade esteja firmada em Ti, e não no que nos fizeram ou deixaram de fazer. Cremos, Senhor, que o Teu perdão nos alcança agora. E como está escrito em 1 João 1,9, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Obrigado, Senhor, porque mesmo sendo falhos, somos amados. Mesmo marcados por quedas, somos restaurados. Mesmo injustiçados, somos lembrados por Ti. Pai amado, sabemos do poder e da importância de orarmos uns pelos outros. A Tua palavra nos ensina que o amor verdadeiro se expressa também na intercessão. Por isso, queremos interceder, Senhor, com fé, com compaixão e com confiança de que Tu estás ouvindo e agindo em cada clamor. Começamos, Senhor, orando pelas famílias. Quantos lares estão vivendo tempos de aflição, separação, frieza, conflitos e feridas não tratadas? Quantos casamentos estão à beira do colapso, onde o diálogo foi substituído por acusações e o amor foi sufocado pelas mágoas? Pedimos que o Teu Espírito visite cada lar agora, trazendo reconciliação, quebrantamento e restauração. Que haja perdão onde houve traição, que haja paz onde reinava o caos, que haja amor novamente, Senhor. Oramos por aqueles que estão distantes dos filhos ou dos pais, que carregam no peito o peso da ausência e da rejeição. Restaura os vínculos familiares, Pai. Reúne os corações que o inimigo tentou separar. Assim como o Senhor restaurou a história de José com seus irmãos, pedimos que o Senhor faça o mesmo nos lares de todos que oram conosco. Que o reencontro seja marcado por lágrimas de cura e não de dor. Oramos também pelos enfermos, ó Deus. Quantos estão agora enfrentando enfermidades físicas, emocionais e espirituais? Alguns estão em hospitais, outros em casa, esperando por diagnósticos ou lutando silenciosamente com dores que ninguém vê. Mas Tu vês, Senhor. Tu conheces cada célula, cada lágrima, cada medo. Em nome de Jesus pedimos cura. Toca, Senhor, com Teu poder. Tu és o mesmo Deus que curou o cego, que levantou o paralítico, que libertou o endemoniado, que ressuscitou os mortos. Estende Tua mão de poder sobre todos os enfermos agora, e que, em cada vida tocada, Teu nome seja glorificado. Também intercedemos por aqueles que enfrentam vícios, Senhor, do álcool, das drogas, da pornografia, compulsões, vícios emocionais que destroem vidas e relacionamentos. Sabemos que muitas dessas batalhas são travadas em segredo, com vergonha e culpa. Mas hoje, em nome de Jesus, declaramos libertação. Que o Teu poder quebre em correntes agora. Que a identidade dessas pessoas seja restaurada. Que elas se vejam como filhas e filhos amados, não como escravos do pecado. Liberta, Senhor, quebra todo ciclo de destruição e traz nova vida. Oramos também pelos que estão em situação de rua, pelos que vivem à margem, sem dignidade, sem alimento, sem abrigo, pelos idosos abandonados, pelas crianças que cresceram sem referência de amor. Que o Senhor levante pessoas, igrejas e ministérios comprometidos com a justiça do reino. Que não sejamos indiferentes ao sofrimento dos outros.
que sejamos mãos estendidas, corações abertos e olhos atentos. Usa-nos, Senhor, como instrumentos da Tua compaixão. Também apresentamos a Ti, Senhor, as causas na justiça. Pessoas que estão sendo injustiçadas, esperando sentenças, enfrentando processos longos e cansativos. Tu és o justo juiz e nada escapa ao Teu controle. Pedimos que o Senhor revele a verdade, conceda justiça, traga alívio aos que esperam. Que não haja corrupção nos tribunais, mas retidão. Que o Teu favor alcance os Teus filhos, até mesmo em meio aos sistemas humanos. Clamamos pela paz nas nações, Senhor. O mundo está cansado de guerras, violência, divisões, perseguições e injustiças. Traz paz, Senhor. Traz reconciliação entre os povos. Olha pelo nosso Brasil. Que haja temor do Senhor entre os governantes, que a corrupção seja combatida, que a justiça prevaleça. Cobre o nosso país com o Teu sangue, Senhor. Levanta líderes sábios e íntegros. Restaura a dignidade do nosso povo. Oramos pela Igreja, Pai, pela unidade do corpo de Cristo. Pelos líderes, missionários, evangelistas, intercessores, fortalece-os, protege-os, dá-lhes discernimento e amor pela Tua palavra. Livra-os da vaidade, da tentação, do desânimo. Que a Igreja volte a ser uma voz profética, uma casa de oração, um lugar seguro para os que sofrem. Que o fogo do Teu Espírito arda novamente nos púlpitos, nos cultos, nos corações. Também intercedemos por todos os que ainda não conhecem a Jesus. Senhor, abre os olhos dos cegos espirituais. Que a Tua luz resplandeça sobre os que estão em trevas. Usa-nos como sal e luz neste mundo. Que possamos ser cartas vivas, testemunhos vivos do Teu amor. Que as pessoas vejam Cristo em nós e sintam fome de Ti. Que ninguém que cruze o nosso caminho fique sem ouvir da esperança que há no Teu nome. Colocamos diante de Ti, Senhor, todos os nomes, causas e lágrimas que foram deixados nos comentários deste vídeo. Que cada pedido seja visitado pelo Teu Espírito. Que cada clamor receba resposta. Que cada dor encontre consolo. Que o Senhor transforme pedidos em testemunhos e lágrimas em canções de vitória. Porque sabemos, ó Deus, que assim como fizeste na vida de José, o Senhor continua agindo com propósito. E mesmo que a dor pareça ter vencido por um tempo, a Tua justiça triunfará e a Tua glória será manifesta. Pai amado, nesta oração também queremos consagrar a Ti a nossa vida financeira, o nosso trabalho, os nossos negócios, os nossos sonhos e responsabilidades profissionais. Sabemos que tudo o que temos vem das Tuas mãos, e é por isso que queremos confiar ao Senhor também essa área tão sensível da nossa jornada. Pai, Tu conheces as lutas que enfrentamos no sustento diário. Tu sabes quantos de nós estão hoje vivendo momentos de escassez, de dívidas acumuladas, de portas fechadas, de humilhações no ambiente profissional. Muitos estão se sentindo como José no Egito, esquecidos, subestimados, injustiçados. Mas mesmo nesses momentos, José permaneceu fiel, e o Senhor não apenas sustentou, mas exaltou o Teu servo no tempo certo. Com essa mesma fé, oramos agora. Não permita que a nossa fé desmorone por causa da pressão financeira. Renova nossa esperança e nos guia por caminhos de sabedoria, provisão e prosperidade, segundo a Tua vontade. Senhor, dá-nos sabedoria para administrar bem os recursos que temos. Ensina-nos a sermos bons mordomos, fiéis no pouco e no muito. Livra-nos da impulsividade, do consumismo, da falta de planejamento. Ajuda-nos a viver com contentamento e prudência, como ensina a Tua palavra em Provérbios 21:20. Na casa do sábio há riquezas e azeite armazenados, mas o tolo devora tudo o que pode. Capacita-nos, Pai, a sermos responsáveis, disciplinados e íntegros em cada decisão financeira, que não sejamos escravizados por dívidas, nem tomados pela ansiedade quando faltar.
mas que aprendamos a descansar no Senhor e a planejar com discernimento, sabendo que a provisão vem do alto. Oramos também por aqueles que estão desempregados. Sabemos o quanto a falta de trabalho pode abalar não só o sustento, mas também a autoestima e a esperança. Vem com tua providência, Senhor. Abre portas inesperadas, envia conexões divinas, oportunidades estratégicas. Fortalece os corações que já enviaram currículos, que já foram rejeitados, que estão cansados de esperar. Que a resposta venha e que venha com paz. Por aqueles que estão empregados, pedimos que o Senhor os abençoe com estabilidade, com crescimento, com respeito no ambiente de trabalho. Que tenham forças para enfrentar os desafios diários, sabedoria para lidar com pressões e graça para testemunhar do teu nome, mesmo nos ambientes mais hostis. Livra-os da inveja, das armadilhas, dos ataques do inimigo. Que sejam reconhecidos não só por suas competências, mas também por sua fidelidade a ti. Abençoa também, Senhor, os empreendedores, os autônomos, os que lutam todos os dias para manter um negócio funcionando. Tu sabes das madrugadas acordados, dos compromissos a vencer, das decisões difíceis a tomar. Guia cada passo, Senhor. Dá visão, estratégia, coragem e fé. Que esses negócios não apenas prosperem financeiramente, mas também sejam instrumentos para abençoar vidas, gerar empregos e testemunhar do teu reino. Se há contratos travados, processos burocráticos, decisões equivocadas, vem com tua intervenção, Senhor. Toca em cada ponto que precisa de direção, reestrutura o que for necessário. Protege os teus filhos da falência, do prejuízo, da vergonha. Que haja restauração e abundância, como está escrito em Joel 2:25. Restituir-vos-ei os anos que foram consumidos. Declaramos que tu és Jeová Jiré, o Deus da provisão. E assim como sustentaste José em meio à crise no Egito, também podes nos sustentar em qualquer tempo. Oramos por inteligência emocional, por novos talentos a serem despertados, por ideias criativas que abram caminhos. Que os nossos dons sejam multiplicados e bem usados para a tua glória. Pedimos também por justiça no ambiente profissional. Que nenhuma arma forjada contra os teus filhos prospere. Que toda calúnia, injustiça ou perseguição no trabalho seja desfeita. Que cada um que está sendo injustamente tratado receba dupla honra da parte do Senhor, como José recebeu após tantos anos de silêncio e injustiça. Pai, pedimos que abençoes o fruto do nosso trabalho. Queremos ver o teu cuidado em cada detalhe, na conta paga, no alimento que não falta, nas portas que se abrem. Mas também queremos aprender a viver em qualquer circunstância, como Paulo declarou em Filipenses 4:12. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Tudo posso naquele que me fortalece. Ensina-nos a não depender do dinheiro, mas sim da tua fidelidade. E quando formos abençoados além do necessário, que sejamos generosos, sensíveis, prontos a repartir. Que a prosperidade não nos afaste da humildade, que o sucesso não nos tire a simplicidade. E se hoje estivermos vivendo o tempo da escassez, como José viveu no cárcere, que não percamos a esperança. Porque o mesmo Deus que permitiu o cativeiro foi o Deus que levantou José como governador. Declaramos que tudo está nas tuas mãos. E que, como diz o Salmo 1:3, seremos como árvore plantada junto a ribeiros de águas, que dá o seu fruto na estação própria, cujas folhas não murcham, e tudo quanto fizermos prosperará. Confiamos em ti, Senhor, e consagramos a ti todas as áreas da nossa vida profissional e financeira, em nome de Jesus. Declaramos, Senhor, as tuas promessas sobre nossas vidas. Não oramos baseados em sentimentos ou circunstâncias passageiras, mas fundamentados na tua palavra viva, que não falha, que não muda e que jamais volta vazia.
Cremos que o Senhor é Deus presente nos vales e nos montes, na escassez e na abundância, no silêncio e na exaltação. Assim como fizeste com José, tu estás escrevendo a nossa história com propósito, mesmo quando não entendemos o capítulo atual. Declaramos com ousadia espiritual que nenhuma injustiça será maior do que o propósito de Deus. Nenhuma rejeição será mais forte do que a aceitação do céu. Nenhuma perda poderá impedir a colheita que o Senhor já determinou para os que perseveram. Ainda que passemos por desertos, cremos que rios brotarão. Ainda que venham noites escuras, cremos que o sol da justiça nascerá. Ainda que sejamos lançados em prisões emocionais, espirituais ou circunstanciais, cremos que o tempo da liberdade virá. Senhor, não somos guiados pelo que vemos, mas pelo que cremos, e a nossa fé está firmada em Ti. Declaramos que todos os planos do inimigo contra nós serão frustrados. Nenhuma arma forjada prosperará, nenhuma acusação terá êxito, pois o Senhor é o nosso escudo e galardão. Declaramos, com fé, que os dias de vergonha estão sendo transformados em dias de dupla honra. Assim como José foi tirado da prisão e levado ao palácio em um só dia, cremos que o Senhor também pode mudar nossa sorte em um instante, no Teu tempo, da Tua maneira. A Tua palavra nos garante em Jeremias 29:11, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de causar dano, planos de dar a vocês esperança e um futuro. E é nessa promessa que descansamos. Declaramos que o Deus que exaltou José é o mesmo que nos levanta hoje. O Deus que transforma dor em testemunho é o mesmo que está trabalhando em nosso interior. Por isso, dizemos com fé: somos mais que vencedores em Cristo Jesus. O nosso Deus é fiel para cumprir cada promessa. Nenhuma área da nossa vida ficará fora do alcance do Teu mover. Onde o homem fechou portas, Deus abrirá janelas dos céus. Onde fomos humilhados, seremos honrados para glorificar o Teu nome. Recebemos, Senhor, essa verdade e firmamos os nossos pés sobre ela. Ainda que venham tempestades, não seremos abalados, porque a nossa casa está edificada sobre a rocha. Cremos no Deus que transforma histórias, que muda diagnósticos, que cura feridas, que ressuscita sonhos, que levanta os improváveis, que honra os fiéis, e declaramos: viveremos tudo aquilo que o Senhor prometeu, porque Tu és Deus de promessas e o Senhor nunca falha. Pai amado, chegamos ao final desta oração com o coração cheio da Tua presença. Sentimos o Teu cuidado, ouvimos a Tua voz por meio da Tua palavra, e fomos lembrados de que, mesmo quando tudo parece estar contra nós, o Senhor continua escrevendo uma história de propósito e redenção sobre as nossas vidas. Obrigado, Pai, por nos lembrar que a rejeição não define quem somos, que as dores do passado não limitam o nosso futuro, que as prisões que tentaram nos deter não têm poder para impedir os planos eternos que o Senhor traçou para cada um de nós. Assim como José, queremos sair desta oração mais fortes, mais firmes e mais confiantes de que nada é em vão. Todas as fases da nossa história, até mesmo as mais difíceis, estão sendo usadas por Ti para formar em nós um caráter aprovado, uma fé amadurecida e uma esperança viva. Senhor, Te agradecemos pelas portas que ainda não se abriram, pelas respostas que ainda não chegaram, pelos processos que ainda estamos enfrentando, porque sabemos que, mesmo nos bastidores, Tu estás agindo. Mesmo no silêncio, estás nos moldando. Mesmo quando não entendemos, estás nos preparando. Dá-nos forças para continuar confiando. Dá-nos maturidade para não murmurar. Dá-nos visão espiritual para enxergar além da dor. Que cada um de nós, ao sair desta oração, sinta paz no coração e certeza de que o Senhor está cuidando de cada detalhe.
Tira dos nossos ombros o peso do controle, o peso da cobrança, o peso da pressa. Ensina-nos a descansar em Ti, como diz a Tua palavra em Isaías 30:15. Na tranquilidade e na confiança está a vossa força. Que possamos sair desta oração como José saiu do cárcere, com esperança no coração, com a dignidade restaurada, com fé no Deus que muda destinos. Que não sejamos vítimas da história, mas protagonistas da fé. Que não sejamos definidos pelas perdas, mas pelas promessas. Abençoa cada pessoa que orou conosco, Senhor. Que esta oração continue ressoando no coração de cada ouvinte ao longo do dia, trazendo lembrança viva de que o Senhor é bom, fiel e poderoso para transformar o mal em bem. Que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guarde seu coração e sua mente em Cristo Jesus. Que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vocês, em nome de Jesus. Amém. Querido irmão, querida irmã, se esta oração falou ao seu coração, escreva com fé nos comentários. O que era para o mal, Deus vai transformar em bem. Esse simples ato de declarar fé pode abrir caminhos de cura, restauração e esperança, e também abençoar outros que lerem o seu comentário. E se você tem um pedido de oração, compartilhe conosco nos comentários. Estamos aqui para orar juntos, interceder por você e declarar que a mão de Deus está operando em todas as áreas da sua vida. E se puder, assim como Jesus nos ensinou, ore pelo pedido de algum dos irmãos nos comentários. Há poder quando oramos uns pelos outros. E se ainda não é inscrito no canal, aproveite este momento para se inscrever. Ao fazer isso, você nos ajuda a levar a palavra de Deus e orações como esta para mais vidas que precisam de consolo, força e direção. Ative o sininho para receber sempre que uma nova oração for publicada. Compartilhe nossa oração com alguém que também precisa ouvir essa mensagem de esperança. Seja um instrumento de Deus para levar a fidelidade dele a mais corações. Que a paz do Senhor esteja com você hoje e sempre. Que a sua vida seja um testemunho vivo da fidelidade de Deus, assim como foi a de José. E que possamos estar juntos na próxima oração, conforme a vontade de Deus, em nome de Jesus. Amém.